A paz do Senhor. Eu te saúdo com a paz do Senhor. Que Jesus te abençoe grandemente. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre ti. Que a bênção do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te fortaleça, te engrandeça, te abençoe, te dê vida, te dê força, te dê alegria, paz, prosperidade. Eu te abençoo na unção gloriosa daquele que vive e que reina para todo sempre. Seja abençoado, seja abençoada no nome precioso de Jesus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Vamos fazer uma reflexão bem sucinta acerca de alguns versículos da palavra de Deus. Lucas, doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse ainda, certo homem tinha 2 filhos. 2. Versículo 12. E o mais jovem deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. A Bíblia Sagrada está dizendo que a propriedade foi repartida entre os 2 filhos. A palavra de Deus está dizendo claramente que o mais jovem pediu a sua parte, a parte dos bens do pai. E o pai repartiu entre eles a propriedade. Entre o filho mais novo e entre o filho mais velho. Repartiu entre os 2. O filho mais velho ficou com o pai, estava com o pai, trabalhando. Mas o filho mais novo, ele se precipitou. Geralmente, o jovem, ele se precipita muito. A juventude, ela se precipita e procura, na maioria das vezes, buscar, através da curiosidade, através dos desejos aflorando, buscar aventuras, conhecer coisas novas, e através disso daí, dessa curiosidade, desse desejo, dessa ansiedade, que muitas das vezes o jovem termina quebrando a cara, se dando mal, caindo em situações difíceis. Por isso que a igreja, ela tem que ter muito cuidado com a juventude. A juventude da igreja precisa estar coberta de atividades frequentes, precisa ter um acompanhamento de perto, precisa sempre
está orando por eles, orientando eles, ocupando eles, para que o diabo não venha tragá-los, para que o diabo não venha colocar em suas mentes pensamentos que possam distanciá-los da presença de Deus, para que o inimigo de nossas almas não venha colocar no coração dos nossos jovens desejo estes que fazem com que muitos jovens possam perder o apetite, a fome pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa juventude. Nós precisamos cobri-los de orações, de jejum, de aconselhamento e de outras coisas demais. Que tudo seja para a honra e a glória do nome precioso de Jesus. O jovem, ele precisa de apoio, ele precisa de uma atenção maior, ele precisa de um cuidado especial, ele precisa de algo mais, porque ele está em busca sempre de aventuras, sempre buscando coisas novas, sempre desbravando, sempre desejando, e é a força da igreja, são os futuros pastores para uma nova geração cristã, são as futuras pastoras que estão aí se levantando e aparecendo para que a igreja futuramente seja pastoreada, cuidada, liderada por esses jovens. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Esse jovem aqui, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele se precipitou e partiu para terras longínquas. E a precipitação é um perigo. Quando você sai da presença do Senhor Jesus Cristo, você sofre bastante. Você sofre muito. O versículo de número 13, Lucas 15 e 13. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. Ele partiu e foi embora. Versículo de número 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidade. Versículo 15. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Apacentar porcos. Ser pastor de porcos. Eu tenho certeza que no projeto de Deus, aquele jovem estava para apacentar ovelhas. Eu tenho certeza
que no coração de Deus, aquele jovem estava projetado para apacentar ovelhas. Mas o inimigo de nossas almas, ele conseguiu, colocando no coração daquele jovem o desejo de se aventurar-se mundo afora, colocando no coração daquele jovem um pensamento, um desejo, dizendo para ele que ele poderia viver só, não precisava da presença de Deus, não dependia de Deus, ele poderia viver a vida dele em qualquer lugar, distante, resolver os problemas dele, cuidar da situação dele, porque a confiança daquele jovem estava no dinheiro, estava na herança da propriedade do pai. Aquele jovem projetado por Deus para ser um pastor de ovelhas, aquele jovem projetado por Deus para estar na presença dele, trabalhando com ele, ele conseguiu, o jovem, a ser tomado pelos desejos do mundo. Ele foi vencido pelos pratos de Satanás. Ele se rendeu aos pés do inimigo de nossas almas. Ele aceitou o convite do diabo e partiu. E foi viver uma vida sem disciplina, foi viver uma vida sem limites, foi viver uma vida à vontade, fazendo tudo que dá na cabeça. O projeto de Deus na vida daquele rapaz foi impedido, foi cancelado, foi anulado. A Bíblia não mostra em nenhum momento o pai sentando com o filho e dizendo para ele: filho, você não pode partir, você é muito jovem, você ainda não tem experiências, conhecimento empírico, você ainda não tem vivência, você ainda não tem maturidade, você ainda não conhece a vida, você precisa amadurecer, você precisa conhecer, você precisa viver um pouco mais, aprender junto com o seu pai lições de vida, para depois você se tornar um homem maduro e sobreviver sozinho. A Bíblia Sagrada em nenhum minuto mostra o pai sentando com aquele filho e dando conselhos. Nós podemos interpretar que a Bíblia Sagrada, no capítulo 15 de Lucas, a Bíblia não apresenta, não mostra em nenhum momento aquele pai aconselhando o filho, aquele pai falando, ensinando, conversando, dialogando com ele, dizendo: você não pode partir, colocando objeções no desejo desenfreado daquele jovem. A Bíblia não mostra isso em nenhum momento. Sabe por quê? Porque nós temos, meu amado irmão e minha amada irmã, nós temos o livre-arbítrio.
o livre-arbítrio. Nós não podemos impedir quando uma pessoa está querendo pegar o rumo do vai quem quer. Quando uma pessoa está querendo pegar o caminho da bagaceira. Quando uma pessoa está desejando pegar a estrada do mundo, como se vai impedir? Você pode dar qualquer tipo de conselho, você pode dar qualquer tipo de orientação, você pode dar qualquer tipo de ensinamento. Quando o jovem decide pegar o caminho do mundo, quando o jovem decide entrar na estrada da carne, quando o jovem decide se alimentar com os pratos de Satanás, ninguém impede. A Bíblia, ela nos deixa entender que aquele jovem seguiu a sua viagem, recebendo o dinheiro da herança. E o pai não fez nenhuma objeção. Deixa ele seguir, porque o mundo tem muito que ensinar. Se ele está desejando ir, pode ir. Se está desejando cair na bagaça, pode cair. Você vai aprender com o sofrimento da vida, com as experiências da vida, que sair da presença do Pai, nada funciona. Sair da presença do Pai, tudo dá errado. Sair da presença do Pai, os projetos caem na lama. Sair da presença do Papai do céu, todos os seus sonhos são mergulhados na lama. O homem, ele só prospera, ele só tem longevidade, ele só tem paz, alegria, ele só tem vida eterna e vida com abundância quando ele está na presença do Pai. Porque a ausência do Pai, ela não tem limite, ela não tem disciplina, ela não tem freios. Aquele rapaz ficou sem freios, sem disciplina, sem limites e caiu na bagaceira. E aonde o diabo colocou aquele projeto de Deus, aonde Satanás colocou aquele projeto de Deus, na lama. Porque o diabo deseja colocar os teus projetos na lama. O diabo deseja colocar os teus sonhos na lama. O diabo deseja que tudo que você tem conseguido até hoje, ele deseja afundar tudo na lama. Para onde aquele rapaz foi? Aonde aquele rapaz chegou? Nos degraus da lama. Ele foi mergulhando para os degraus da lama, sem a presença de Deus, sem a presença do Pai Eterno, sem a orientação de Deus, sem estar direcionado por Deus, você cai na lama. O desejo do diabo é pegar os jovens que são projeto de Deus, os futuros pastores, as futuras pastoras, os futuros missionários e missionárias, e afundar na lama, oferecendo pratos, oferecendo os desejos carnais, oferecendo as delícias do mundo, e afundar todos os jovens na lama,
para que eles tenham característica de porco. Quando um jovem ou uma jovem tem característica de porco, é porque ele está na situação degradante que o diabo colocou com os pés na lama. A Bíblia Sagrada mostra aqui, no versículo 14 do capítulo 15 de Lucas: e havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, porque sem a presença de Deus falta tudo. Então ele começou a padecer necessidade. Sem a presença de Deus, sem a presença do Pai, começa a aparecer necessidade de todos os tipos, de todos os tamanhos e de todas as maneiras. Necessidade. Quando você está na presença do Pai, você tem fartura de tudo. Você é farto, você é abençoado. Portanto, permaneça na presença do Pai. Veja o versículo 15. Lucas 15, 15. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país. Ou seja, ele foi amparado, ele foi socorrido por um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Apacentar porcos. Aquele rapaz tinha um projeto de Deus para apacentar ovelhas. Mas o diabo conseguiu conquistá-lo. Conseguiu colocar na mente dele, conseguiu colocar no coração dele o desejo da carne, o desejo do mundo, o desejo das coisas diabólicas, e ele caiu com a cara na lama. Cuidar de porcos. Para um judeu, esse rapaz ele era judeu. Era o pior trabalho. Era o trabalho mais humilhante existente sobre a face da terra. O mais humilhante. Um jovem judeu apacentar porcos. O diabo quer ver muito pastor apacentando porcos. O desejo do diabo é pegar os nossos jovens e formá-los para pastores de porcos. Na casa de Deus, na igreja, nós formamos pastores de ovelhas. Lá no mundo se forma pastores de porcos. Porque lá no mundo, as características que os jovens adquirem são características de porcos. Se lambuzam na lama. O pecado simboliza lama. Todo tipo de pecado existente, o cara vai se lambuzando. O jovem, a jovem se lambuzando, se lambuzando. Lá no mundo é uma escola de pastores de porcos. Mas dentro da casa de Deus, dentro da igreja, nós temos uma faculdade de pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas. O diabo conseguiu colocar esse jovem para apacentar porcos. Porque o diabo, meu irmão, minha irmã, ele deseja colocar você na lama.
Ele deseja colocar você na lama. Ele deseja arrancar você do aprisco e colocar você dentro de uma pocilga. Ele deseja arrancar você do aprisco e colocar você, jovem, dentro de uma pocilga. Cuidado com os desejos carnais. Cuidado com os desejos do mundo. Cuidado com os pratos oferecidos de Satanás. Eles são doce, saboroso, suculento, gostoso, mas vai formar você para apacentar porcos. Fique dentro da igreja. Se você não está dentro da igreja, entre nela, para você se formar um pastor de ovelhas e não um pastor de porcos. A Bíblia, ela fala muito sobre porcos. É um dos animais que a Bíblia fala bastante. E a palavra de Deus, ela diz: não dê as pérolas aos porcos. Porque porco não valoriza esta pérola. Porco não valoriza esta pérola. Porco não valoriza esta pérola. Porco não valoriza. A Bíblia diz: não dê as pérolas aos porcos. O apóstolo São Pedro, ele diz o seguinte: a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Tem tantos jovens que estão dentro da igreja, que são instrumentos de Deus. Canta, prega, jejuma, lê Bíblia, ensina, trabalha, toca. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Daqui a pouco bate esse desejo desenfreado. Bate esse desejo de aventura. Esse desejo vira a cabeça de uma hora para outra. E faz igual esse jovem aqui. Sai para terras longínquas, desejando o mundo, desejando a carne e desejando os pratos suculentos de Satanás. Perde o referencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de uma jovem de Deus, e cai na bagaça. Aí esse versículo serve para dizer: a porca lavada voltou a revolver-se na lama, porque dentro da igreja não era uma ovelha, já estava começando a ter característica de porco, parecido com ovelha, mas não era ovelha. Quando é ovelha é convertido, não é convencido. Quando é ovelha é transformado. Quando é ovelha, não toma esse tipo de atitude. Deixar a casa de Deus, abandonar a casa de Deus e cair no mundão para saciar os seus desejos desenfreados. Estava dentro da igreja com característica de porco ou de porca, e o apóstolo Pedro diz: a porca lavada, estava branquinha,
Estava lavada ali dentro da igreja, se misturando no meio das ovelhas branquinhas, a porca lavada, porque se ela tivesse suja de lama, todo mundo identificava que era um porco, mas se passava como ovelha, mas era característica de porco, estava lavada, voltou a revolver-se da lama, a comer dos desejos carnais, mundanos e dos pratos de Satanás. Eu não sei se você já ouviu falar, mas se você nunca ouviu falar ou nunca viu, pesquisa na internet sobre o porco-ovelha. Tem a mesma presença, a mesma lã de ovelha, a mesma cor de ovelha, a mesma aparência de ovelha. Pesquisa na internet, você vai encontrar porco-ovelha. Tem aparência de ovelha, tem lã de ovelha, tem cor de ovelha, mas não é ovelha, viu? Não é ovelha. Tem muitas pessoas dentro da igreja que é porco-ovelha. Ele está dentro da igreja, mas ele tem característica de porco e aparência de ovelha. A qualquer momento, bate aquele instinto, aquele desejo desenfreado e cai no mundão. E começa a porca lavada se revolver na lama do mundo, na lama da carne e na lama do diabo. O desejo de Satanás é formar apacentadores de porcos e não formar pastores de ovelhas, porque pastor de ovelha leva para o céu, pastor de porcos conduz ao inferno que está para baixo. Você sabe que o porco, ele gosta de fuçar a lama, remexer a lama, bisbilhotar a lama, esquadrinhar negócios alheios. E tem crente que tem essa característica de porco. Fica fuçando a vida do irmão, bisbilhotando, remexendo, cutucando, pesquisando, falando isso, falando aquilo. Isso é característica de porco. Isso não é característica de ovelha. Ovelha não furça. Ovelha não fica bisbilhotando vida de seu ninguém. Ovelha não. O porco, ele não exala o perfume de Cristo. O porco, ele tem mau cheiro. E tem crente que deve e não quer pagar. Está espalhando mau cheiro. Se está espalhando mau cheiro, é porco. Porco-ovelha. Tem crente que compra e não quer pagar. Está espalhando mau cheiro. Tem crente que toma emprestado e não quer devolver. Está espalhando mau cheiro. Tem crente que promete e não cumpre. Está espalhando mau cheiro. Porque ovelha, ela exala o perfume de Cristo por onde passa. Mas o porco, ovelha, ele espalha o mau cheiro porque ele é porco. Ele não é ovelha. Tem aparência de ovelha, lã de ovelha, cor de ovelha, mas não é ovelha. O desejo de Satanás é que os nossos jovens sejam pastores de porcos. Ele deseja colocar os jovens na lama. Ele deseja quebrar, destruir, anular o projeto de Deus da tua vida, jovem.
para que você não seja um pastor de ovelha, mas que seja um pastor de porcos. Cuidado! Satanás, ele não tira férias, nem 10 dias, nem 2 dias, também não tira folga. Satanás trabalha todo o tempo, 24 horas no ar, na espreita, te olhando, fiscalizando, bisbilhotando, remexendo os teus arquivos, olhando lá. Olhando a tua vida, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, esquadriando toda a tua vida, bisbilhotando, forçando, porque ele é o porco velho, o porco maior. Ele é o chefe dos porcos. Ele está lá bisbilhotando tudo, fuçando tudo, para te pegar em qualquer falha, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua chamada, para destruir a tua unção, destruir o projeto de Deus na tua vida, te colocar com a cara na lama, apacentando porcos, tendo fome, tendo necessidade, passando mal em tudo. Ele quer destruir a tua vida e colocar você numa condição de miserável, numa condição de morte, de miséria, na estaca zero, acabar com a tua vida. Por isso vigia, dobra os joelhos, ora, lê a Bíblia, consagra, vai para a igreja, jejuma, te ocupa na obra de Deus, faz a obra do Senhor com esmero, com alegria, com amor, te ocupa na casa de Deus, te ocupa na obra de Deus, te ocupa no reino de Deus, não dá ouvidos às conversações e aos desejos e aos pratos de Satanás, para que você não caia na mesma situação deste jovem do capítulo 15 de Lucas, que caiu numa situação humilhante, na lama, projetado para ser um pastor de ovelhas, tornou-se um pastor de porcos. Eu quero dar um recado para os jovens da nossa geração. Todos os jovens, te ocupa na obra de Deus, faz alguma coisa. Aprende. Aprende porque é tempo de aprender. A igreja precisa de você. A igreja precisa muito de você, moça. A igreja precisa muito de você, rapaz. Você é o futuro pastor. Moça, você é a futura pastora. Te ocupa no reino de Deus. Faz a obra de Deus. E não dê ouvidos aos pratos, aos desejos, aos convites de Satanás. Você nasceu, você é um projeto de Deus para apacentar ovelhas e não porcos. Interessante é que quando a ovelha ela cai na lama, ela grita, esperneia, querendo sair, porque a ovelha não suporta lama. Ovelha não aceita lama. Ovelha não gosta de lama. Ovelha não nasceu para a lama. Já o porco, quando ele encontra lama, ele deita, ele rola, ele se sente bem. Porco. Porco é porco. A lama, ela é sinônimo de pecado. Ovelha não aceita pecado. Ovelha não suporta pecado.
ovelha foge do pecado. E o pecado é lama. Já o porco, ele deita e cai de boca na lama. Porque porco é porco. Ovelha é ovelha. Você é ovelha. Você não é porco. Você é ovelha do Senhor Jesus. Você é ovelha do Senhor Jesus. Satanás, ele deseja retirar você do aprisco e colocar dentro de uma pocilga. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo e cancelo da tua vida, em nome de Jesus, todo projeto de Satanás contra a tua vida, eu anulo em nome de Jesus. Todo projeto do diabo, tudo que o diabo tem arquitetado e projetado contra a tua vida, eu anulo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Você é um projeto de Deus. Você é algo especial de Deus. É ovelha de Deus. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você é um projeto de Deus e jamais, jamais, jamais o diabo vai arrancar você do aprisco para colocar dentro de uma pocígua, porque eu repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, porque esta vida nasceu para ir para o céu e não para ir para o inferno. Esta vida nasceu para desfrutar a manteiga, o leite, o mel da terra e não viver passando fome, necessidade e mergulhado na lama. Esta vida nasceu para apacentar ovelhas e não porcos. Eu te repreendo, demônio. Eu te repreendo, inimigo de nossas almas, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. O diabo não vai te arrancar do aprisco para te colocar dentro de uma pocígua, porque Jesus te guarda, Jesus te abençoa e Jesus está do teu lado. Do teu lado. Um abraço no teu coração. Que Jesus te abençoe grandemente. Que Deus te dê força. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê sabedoria e inteligência. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos adoradores, que adoramos em espírito e em verdade. Nós somos pastores de ovelhas e não pastores de porcos. Que Jesus te abençoe. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó te abençoe grandemente. Eu desejo e declaro sobre a tua vida saúde, força, prosperidade, cura, vitória. Um forte abraço no profundo do teu coração e até a próxima, em nome de Jesus.